Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá, sou Karina, sou membro consultivo do Núcleo de Telesaúde da CESAB. Estamos envolvidos num projeto de capacitação voltada à atenção básica de saúde, promovida pela Diretoria de Atenção Básica da CESAB e voltada a implementar e expandir o conhecimento relacionado ao planejamento reprodutivo. Nós iniciaremos essas webaulas nesse primeiro momento com uma aula básica, trazendo para vocês algumas questões relacionadas às leis, às normas, um recordatório das atribuições e das possibilidades de atividades relacionadas ao planejamento reprodutivo em atenção básica. Depois faremos um passeio sobre alguns critérios para o uso dos métodos contraceptivos. Lembraremos um pouco aos colegas como se baseia essa escolha contraceptiva, como podemos ajudar os nossos pacientes, estimular os nossos usuários a se reaproximarem dessa demanda de saúde tão importante, tão significativa, que é poder projetar os seus filhos, a sua paternidade, a sua maternidade, no melhor momento possível de suas vidas. Lembrando que muitas vezes esses momentos podem se modificar ao longo do tempo, os contextos de vida de cada família, e o profissional que trabalha em saúde da família e comunidade e na atenção básica bem sabem disso. Como várias questões relacionadas à vida das pessoas, às suas condições, permeiam a tomada de decisão. Então, nós vamos fazer esse passeio junto aqui com vocês hoje e adiante, em outras webaulas, em outros encontros, trataremos mais de casos clínicos, traremos um pouco da realidade que cada um enfrenta no seu dia a dia, extraindo dos nossos contatos de teleconsultoria, dos relatórios que temos recebido das unidades básicas, para ajudar vocês a melhorarem, a qualificarem cada vez mais a assistência que vocês prestam nas unidades, podendo também trazer informações relevantes, locais de referência, muitas vezes também material instrucional, alguns textos, alguns recursos mesmo didáticos que no dia a dia ajudam muito e facilitam esse atendimento. Então, lembrando a vocês que isso não é tão novo, faz parte das nossas ações em saúde há muito tempo, a questão do planejamento reprodutivo, estando previstos, inclusive, em leis, na Constituição, em especial a Política Nacional dos Direitos Sexuais e Reprodutivos, que foi publicada em 2005, reiterando o papel importante da atenção básica. Vocês podem perceber aqui, por exemplo, que a questão de ampliação de oferta dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais reversíveis no SUS é uma meta antiga e que ainda é necessário que investamos mais, que possamos estar estimulando cada vez mais. A questão das atividades educativas, aqui comenta-se um incentivo à sua implementação. Nós sabemos que muitas vezes faz parte da rotina e do cotidiano de quem trabalha em unidade básica, em atenção básica em saúde, trabalhar na questão da educação, de aproximar o usuário do conhecimento para que, de forma esclarecida e mais autônoma, ele possa se tornar um parceiro naquela ação de saúde, um protagonista da sua própria condição de saúde. Então, dentro dessa linha, nós estamos aqui trazendo cada vez mais conhecimentos, partilhando essas informações com as equipes, utilizando desses recursos digitais e da tecnologia que hoje temos, para que vocês tenham cada vez mais condições de dialogar
com os usuários nas unidades básicas. E aqui, como eu comentei com vocês, essa é a primeira web-aula de uma série de atividades que serão oferecidas, dentre elas os podcasts. Nós temos a intenção de trazer para vocês um formato bem acessível, que possa dar a vocês algumas informações bem rotineiras, bem do cotidiano aplicado. Bom, eu gostaria de salientar também que se trata de um assunto relevante, porque faz parte, inclusive, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nesse pacto, né, que foi feito junto à ONU e nas organizações das Nações Unidas, reiterado por vários países e, logicamente, no Brasil, nós abraçamos essas causas. Nós temos investido, por exemplo, na redução da mortalidade materna, que é um dos objetivos, a redução da mortalidade infantil, que é um outro motivo de preocupação, na questão da qualificação do pré-natal. Então, todos esses pleitos, né, de saúde da mulher e da criança têm sido objetos citados nesse documento chamado Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E não poderia estar fora do contexto a questão do planejamento reprodutivo, né? Nós mudamos um pouco aquela nomenclatura mais antiga, que tratava de planejamento familiar, no entendimento de que as famílias hoje estão cada vez mais plurais e se constituem em vários formatos, e, portanto, o planejamento reprodutivo atenderia mais às questões direcionadas àqueles casais que desejam informações para conceber ou não conceber no momento mais adequado de suas vidas. E aqui, só para exemplificar e talvez trazer um pouco da visão do gestor de atenção básica, que algumas metas, né, são previstas para essa questão se implantar da melhor forma, para que a saúde reprodutiva passe a ser parte do cotidiano e dos interesses e das demandas das atividades em atenção básica. E nessa ideia, há também um estímulo a um acesso mais universal, o que é um grande desafio, e a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. Vocês vejam que, a despeito de fazer parte de uma política antiga, nós caminhamos muito mais na relação de investimento do pré-natal e nas outras ações que eu citei há pouco, mas carece ainda um investimento maior na saúde reprodutiva, e nós entendemos, enquanto CESAB, enquanto grupo aí que vai investir nesse processo na diretoria de atenção básica, de que essa temática precisa ser abraçada de dentro para fora. Então, é muito importante que os profissionais que atuam com a clientela no dia a dia, cada vez mais próxima de suas residências, pessoa que está ali diretamente vinculada, até podemos dizer, às famílias, tenha muita aproximação com esse tema. E muito mais do que aproximação, uma oportunidade. Muitas vezes você tem uma mãe que acabou de parir, que vem para uma revisão pós-parto, que vem com o seu bebê nos braços, e a temática de planejamento reprodutivo é importante. Então, olha uma oportunidade. Então, toda vez que o usuário está próximo de nós, se trata de uma oportunidade para conversar sobre esse tema. Assim como uma mãe que vem ter o seu bebê, dar à luz, e tem a oportunidade, por exemplo, de colocar um DIU imediatamente após o seu parto. Ou ainda aquela mulher que sofra um processo de idade, de conversar sobre isso, ser acolhida e poder protelar uma nova gestação, caso a primeira não tenha sido planejada. Então, são inúmeras as oportunidades em saúde que nós temos para trazer essa temática. E nada mais salutar do que envolver, sem dúvida alguma, as unidades de saúde, primariamente, os métodos e todo o recurso que nós dispomos hoje no nosso Sistema Único de Saúde para subsidiar o planejamento familiar. Mas hoje a gente sabe que não depende só da unidade básica, mas de vários segmentos da nossa rede de atenção à saúde, e a nossa oferta aqui hoje é para que realmente cada vez mais o colega da atenção básica possa se apropriar do seu papel,
das suas potencialidades, do que ele pode fazer para que essa rede funcione cada vez melhor. E aqui eu trago para vocês as três atividades que estariam previstas no Caderno de Atenção Básica à Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, que está a nossa referência, com relação ao planejamento reprodutivo. E aqui nós temos o chamado aconselhamento reprodutivo, onde numa inclusão desse tema na oferta, por exemplo, em sala de espera, ou no próprio diálogo transversal que o profissional de saúde tem sobre a saúde daquela pessoa ou daquela família, que nós não esqueçamos de tratar a respeito do desejo de ter filhos ou do planejamento contrário no nosso país, com taxas estimadas de mais de 60% na população geral, e algumas outras populações preocupando ainda mais, como aquelas pessoas com sorodiscordância, ou ainda as adolescentes, ou ainda pessoas que convivam com algumas comorbidades que possam, inclusive, gerar danos quando nós temos alguma gestação não planejada transcorrendo. Então, é muito importante que nós tenhamos esse olhar atento. Significativa a questão das atividades, tratar de um assunto que ele desconheça, que ele não tenha familiaridade. Então, nós estamos aqui justamente promovendo essa maior aproximação do tema com os colegas na base. E as atividades clínicas, que algumas vezes os colegas se sentem limitados ou não capacitados para indicar esse ou aquele método, ou até mesmo manejar as dificuldades que algum método traga. Quantas vezes as pacientes vêm com queixas relacionadas a sangramentos inoportunos, irregularidade menstrual, ganho de peso, e uma série de efeitos colaterais que possam advir do uso do método, e o colega às vezes não sabe como manejar aquela circunstância. E é nesse momento que a gente perde a adesão da paciente. E é muito importante entendermos que a usuária aceita, contemplada, o mínimo de efeitos colaterais para que a gente garanta a adesão ao método proposto. Eu trago para vocês também algumas questões que são até mais familiares a quem já trabalha na unidade de atenção básica do que aos especialistas. Mas eu trabalhei no grupo do Pau da Lima, num projeto universitário, e devo dizer a vocês que a experiência do chamado projeto terapêutico singular foi muito exitosa. Então, quando a gente traz esse conhecimento para a realidade do indivíduo, quando a gente tenta aplicar esse conhecimento para aquela pessoa que a gente está cuidando, um olhar mais atento à pessoa, ou seja, uma abordagem centrada na pessoa, sem dúvida, nós conseguiremos ser mais exitosos nas nossas recomendações. Eu sei que muitos de vocês já primam por isso, já tentam ser no cotidiano de vocês cada vez mais próximos dos usuários. Nós temos que lembrar a respeito da empatia que devemos ter. Algumas vezes nós acreditamos pelo conhecimento que aquele é o método que vai satisfazer aquele usuário, aquela pessoa, mas pode não ser no olhar dela. Então, ter empatia e respeito a essa diversidade de opiniões, uma boa capacidade de comunicação, lembrando que comunicação não é somente falar, mas escutar de forma qualificada. É um exercício para nós, que muitas vezes temos tempo exíguo, um volume grande de pacientes para atendimento, mas é de suma importância que a gente possa tentar ter esses espaços cada dia. Logicamente que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas tentar ser assim muito transparente, perguntar se está sendo entendido, se tem alguma dúvida, abrir espaço para dúvidas e esclarecimento. Porque muitas vezes tentamos colocar ali uma linguagem mais técnica, é algo inerente ao profissional de saúde, que cada vez mais se aperfeiçoa, mas o objetivo final é ser entendido. Então, a linguagem é relacionando àquela pessoa que nos escuta. A senhora me entendeu? Tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo mais? Esse tipo de abertura, muitas vezes, tem que ser vinda do profissional ou dos profissionais. Às vezes, não se abre com um
determinado profissional, mas se abre com outro membro da equipe multi e que a gente possa também intercambiar dentro do profissional, mas as informações que são colhidas junto aos pacientes. Então, é muito interessante que a gente trabalhe realmente nesse fortalecimento da comunicação na própria equipe. Ser gentil, obviamente, gentileza gera vínculo, uma relação de confiança é fundamental para termos credibilidade para aquela recomendação que estamos dando. Lembrar também que eles nos trazem informações mais populares, algumas crenças até, sobre o funcionamento de métodos. Não raro escutamos, doutora, o DIU é abortivo, né? Coisas desse tipo. Então, estejamos preparados para ouvir aquilo, sem um julgamento pré-determinado, mas imbuídos do esclarecimento de fato, né? Nós sabemos que isso muitas vezes é permeado por crenças que vão além dos valores científicos, às vezes trazem elementos da religiosidade, elementos da formação em família, então as experiências que são passadas em família, né? A minha prima que teve uma experiência ruim com esse método, a minha mãe que engravidou usando tal método. Então, para a gente acolher essa informação e tentar trazer um pouco do que é, vamos dizer assim, cientificamente dito, entendido, mas sem desprestigiar essa fala, essa experiência vivida. A tolerância aos princípios, né, que a gente já começou a conversar aqui com vocês, crenças e valores que sejam próprios do usuário para fortalecer o vínculo. Se sentir confortável para falar de planejamento reprodutivo, uso de métodos contraceptivos, sem falar sobre o autoconhecimento do corpo daquela pessoa. Estimular o indivíduo a compartilhar com o profissional de saúde, muitas vezes, sua intimidade. Então, o usuário, a paciente, o casal precisa se sentir muito livre, muito acolhido, a oportunidade dessa escuta, um compartilhamento, por exemplo, de uma prática sexual insegura, o fato de, entre aspas, não se adaptar ao método de barreira porque tem uma alergia ou porque não conhece, como, por exemplo, a camisinha feminina, não sabe usar, não sabe manejar, ou utiliza a camisinha masculina e se rompe, tem vergonha de falar, não sabe colocar. Então, quanto menos julgamento nós fazemos e mais escuta, mais fácil detectar as falhas contraceptivos, poder trazer ali um olhar de correção, sem ofender ou sem agredir aquele usuário, aquela pessoa que busca a nossa ajuda. Com relação aos conhecimentos técnicos, estamos aqui juntos investindo nisso. Lembrar vocês que a nossa intenção com essa série de capacitação por web-aulas e podcasts acordados junto ao Telesaúde visa tratar dos temas mais recorrentes, mais frequentes da idade básica e da atenção básica, recorrem à teleconsultoria, trazendo suas dúvidas, mais elementos nós teremos para subsidiar as nossas atividades de capacitação. Essas foram as temáticas mais relevantes que nós previmos para o cronograma que iniciamos hoje. Primeiro, o recorte será na contracepção e no finalzinho dessa web-aula eu vou mostrar para vocês, nós também pretendemos falar sobre o pré-concepcional para aqueles que estão planejando engravidar em momento oportuno. É muito interessante a gente pensar que, do ponto de vista do conhecimento técnico, conhecer os métodos contraceptivos é muito importante, os que existem, as novidades, mas saber também a condição de efetividade que esses métodos possam vir a ter. É o chamado antigo índice de Peele, que todo mundo costumava olhar ali na bula ou nos nossos termos de referência, né, os chamados guidelines do inglês, então as nossas normas. O que é que acontece? Existe uma variação, sem dúvida, de efetividade de método para método. Nós saímos dos métodos comportamentais, que
são métodos considerados, mas que têm uma eficácia muito baixa, como o chamado coito interrompido, a tabelinha, o método Billings do muco cervical. Então, são métodos que a gente conhece de longa data, mas que, infelizmente, do ponto de vista de sua efetividade, oferecem realmente taxas muito aquém. Alguns, inclusive, chegando às margens de 25% de falha, por exemplo, como o coito interrompido, ou ainda 19% em média para a tabela. Então, a fuga da fase fértil não é tão segura quanto imaginávamos no passado. Então, partir do pressuposto que somente o método comportamental não é o mais seguro, nós precisamos compreender que se dentro daquela ideia evitar filhos é importante, seja porque existe uma patologia, seja porque o desejo daquela família seja protelar a gravidez, evitando uma gravidez não pensada, dar acesso e estimular o uso daqueles métodos mais eficazes, tentando contribuir, inclusive, para a acessibilidade desses métodos no nosso SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, tentando trazer e cobrir, né, contemplar o maior número de pessoas que necessitam das questões de saúde. Aqui eu fiz uma marca proposital para os métodos reversíveis considerados hoje cientificamente os mais seguros, que seriam os DIUs, os implantes e os injetáveis. Vocês verão um pouquinho adiante que a disponibilidade desses métodos e o acesso efetivo a esses métodos ainda precisa ser mais trabalhado no nosso Sistema Único de Saúde. Entretanto, não podemos deixar de comentar para profissionais de saúde que seriam essas, sim, seriam reduzindo cada vez mais o percentual de gestações que nós podemos perceber ao longo de um ano regular do método referido. Os DIUs, muitas vezes, possuem uma duração longa, variando entre 5 a 10 anos, a depender do tipo do DIU. Os implantes chegam a ter uma validade de efetividade garantida até 3 anos, e os injetáveis, a depender do seu uso regular, como, por exemplo, as injeções trimestrais, teriam coberturas um pouco mais alongadas dos mensais, e a depender da maneira com que sejam usados, também garantem um longo prazo de efetividade. Aqui um destaque também para os métodos chamados não reversíveis a princípio, que seriam a vasectomia e a ligadura tubária. Nós sabemos que existe uma taxa estimada de 30% de arrependimento nessas escolhas de métodos considerados não reversíveis. É claro que existem técnicas na ciência que tentam reverter esse processo de ligadura, mas infelizmente nem sempre são bem-sucedidos, em especial na ligadura tubária. Com relação à vasectomia, existem programas e situações onde o paciente pode tentar recorrer à sua reversão, mas o tempo estimado de vasectomia para uma boa reversão é de no máximo 5 anos, sem afetar a qualidade do sêmen. Portanto, para que a gente parta para um método definitivo, deve haver muita maturação nessa escolha, e não uma escolha meramente arbitrária ou porque esteja à mão sem nenhum critério. Isso deve ser desestimulado. Então, falando em critérios, todos esses métodos, em especial os reversíveis, passaram por um processo de estudo muito interessante da Organização Mundial de Saúde, no segmento que trata do planejamento familiar, para tentar facilitar a vida dos profissionais no dia a dia. Em 2015, eles publicaram esse documento que é muito bom e que serve de base para todos nós que lidamos com planejamento reprodutivo, acerca dos
critérios de elegibilidade médica para uso dos contraceptivos. Está aqui em inglês, porque é uma foto do original, mas nós conseguimos esse documento em português já traduzido, e ele serve para que individualizemos, tracemos um perfil daquela pessoa que está precisando da nossa recomendação, relacionando as suas comorbidades, as suas categorias de risco, e inclusive os desejos que porventura aquela pessoa traga, se deseja ou não menstruar, se tem ou não algum efeito colateral ou alguma experiência prévia de má adesão a algum outro método. Então é muito importante que quando a gente atenda uma pessoa, a gente perceba que cada um é um. Então, o que foi bom para minha vizinha, para minha prima, para minha mãe, necessariamente não será bom para mim também. Então, uma pessoa conhecida próxima usa a pílula muito bem, sem dificuldades, e tem um bom resultado. Para mim, por exemplo, usar uma pílula complicado, porque eu esqueço, eu não tenho disciplina, ou porque eu tenho uma pressão alta não controlada, ou porque eu sou diabética. Então, essas realidades precisam ser vistas, precisam ser contempladas. E, portanto, um documento como esse nos ajuda muito a ter esse olhar um pouco mais voltado à demanda que a pessoa traz. E aqui nós teríamos uma distribuição de categorias 1, 2, 3 e 4 para recomendação. Vejam aqui que eu coloquei essas cores para nos facilitarem, porque é assim que boa parte dos documentos hoje e sites relacionados, por exemplo, ao tema, nas entidades médicas, nas entidades de enfermagem, que tem documentos subsidiando nossa atuação, nós temos a categoria 1 e 2, como recomendável, sendo que as categorias 1 seriam as mais recomendáveis para aquele perfil, usar aquele determinado método. Então, os métodos serão classificados de acordo com essas categorias, lembrando que em vermelho ele está praticamente contraindicado. Lógico, para a gente pensar numa recomendação mais individualizada, como estamos considerando aqui, alguns pontos-chave precisam ser destacados e pontados e dialogados com os pacientes. Considerar a idade, a paridade, o tempo de pós-parto, se aquela mulher for uma puérpera ou se já estiver num período de recuperação mais tardio após um parto. Lembrando que esse momento é de uma oportunidade muitas vezes única, para que nós tenhamos o chamado intervalo interpartal, recomendado de pelo menos 2 anos. Por que isso, gente? O intervalo é de pelo menos 2 anos para uma nova gestação ou novo parto, melhor dizendo, porque a mulher vai precisar de tempo para se dedicar a esse novo bebê, a esse filho que chegou. E existem dados muito interessantes na literatura demonstrando que se a mulher precisa se dividir entre 2 cuidados, 2 seres, né, que chegam num intervalo menor que 2 anos, a taxa de mortalidade infantil aumenta. Lógico, essa mulher precisa dar conta de várias demandas no seu cotidiano. Algumas vezes é pela questão da cesariana, da cicatriz, da recuperação física da mulher. Então, é muito interessante a gente tentar compreender como é importante o pós-parto. É um momento realmente fundamental. A amamentação também é um dado relevante. Alguns medicamentos contraceptivos hormonais não podem ser usados durante a amamentação. Então, ponderar se o bebê que está nas mãos daquela mulher, sob seus cuidados, ainda está aleitando, ainda está ao seio materno, é muito importante. O tabagismo, a relação hormonal do tabagismo com o estrogênio, com alguns métodos hormonais combinados, também é de suma importância, pelo aumento do risco cardiovascular e efeitos, inclusive, trombogênicos relacionados à formação de trombose. Então, não dá para a gente desvincular a escolha contraceptiva da realidade de saúde. Não é somente o que temos para oferecer, mas é se aquele método não vai causar dano
às pessoas que estamos cuidando. Então, muito interessante que o olhar se desloque da disponibilidade somente do método para a necessidade daquela pessoa que estamos assistindo. E altura são dados relevantes, assim como a pressão arterial. A obesidade tem uma relação também significativa com os eventos tromboembólicos, a necessidade de escolher métodos que possam ser melhor absorvidos e melhor metabolizados pelo organismo, garantindo a sua eficácia, a sua efetividade final. Níveis pressóricos também, não podemos deixar de atentar para isso, e não só colher o dado, mas também aferir a pressão da paciente. Algumas vezes ela é hipertensa, mas ela está bem tratada, bem acompanhada, vai ao hiperdia, está dentro dos programas, está controlada, e isso abre precedente para maiores escolhas. Então, muito interessante que a gente faça realmente essa avaliação. Todas as comorbidades são importantes. Ah, doutora, eu tenho um problema na tireoide e utilizo medicação, hormônio tireoidiano. Interfere? Interfere. Eu sou diabética e uso insulina. Interfere? Interfere na escolha. Ah, doutora, eu tenho meu colesterol alterado e uso um redutor do colesterol, uma vastatina, por exemplo. Interfere? Interfere. Então, alguns antibióticos também têm interação medicamentosa com os hormônios. Então, vejam como o nosso olhar vai sendo trabalhado em filtros. São filtros que nós vamos aplicando para a escolha mais apropriada e menos danosa para aquela pessoa que busca nosso atendimento. Lembrando a vocês que as condições também de relação, porque algumas circunstâncias em que a relação heterossexual se estabelece nesse risco da gravidez não desejada ou não planejada, estabelece também riscos às doenças sexualmente transmissíveis, ou melhor dizendo, as infecções sexualmente transmissíveis, hoje chamadas de IST. Então, muito interessante que tratemos do sexo inseguro, das práticas sexuais inseguras, ainda que uma mulher não engravide, por exemplo, através da prática do sexo anal, mas as recomendações protetivas entram nesse diálogo também, para a redução da aquisição das ISTs. Comentar com vocês que são muitas informações a serem contempladas. Vocês mesmos percebem que ao longo da nossa conversa eu trouxe vários elementos a serem ponderados. E às vezes o nosso tempo é um pouco menor. Como eu disse, temos o desafio de atender a uma grande demanda, muita gente e às vezes em pouco tempo. Então, é interessante que possamos lançar mão de alguns recursos que facilitem o nosso cotidiano. E para isso, a Organização Mundial de Saúde trouxe uma ferramenta semelhante à que foi criada para a condição do próprio pré-natal. Alguns de nós já experimentamos utilizar a famosa roda do pré-natal, onde nós associamos peso, altura, dados antropométricos de crescimento do bebê e de evolução da questão do risco materno ao longo das semanas de gestação. Então, foi criada também uma roda, um disco, semelhante em relação aos critérios de elegibilidade para a escolha dos métodos contraceptivos, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde e que a gente pode encontrar aqui nesse link. Esse link também vai ser socializado no site, assim como outros documentos que eu cito aqui ao longo dessa web aula. Outro elemento que eu achei muito interessante, já testei, ele é muito interessante mesmo no dia a dia, é esse aplicativo. Ele não foi criado por uma entidade pública, mas ele hoje é de acesso livre, então você não precisa ter nenhum tipo de ônus para utilizar esse recurso, é o chamado iContraception, é do inglês, mas é um aplicativo que tem essa imagem que conseguimos baixar através de aplicativos para smartphones, gadgets, celulares, enfim. E eles nos ajudam muito. Inclusive, ele é reconhecido por plataformas e entidades nacionais
que são referências na área para todos nós, como a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Fiocruz e o IFF, o Instituto Fernandes Figueiras, que juntos lançaram o Portal de Boas Práticas, que se atrela à nossa CESAB, a várias instituições públicas na qualificação do atendimento à saúde da mulher e da criança. E aqui um outro documento que eu gosto muito também, da onde eu extraí aquela foto anterior da categoria de risco e das recomendações, que é esse manual, que eles chamam de Manual Global para Profissionais e Serviços de Saúde, que encontramos nesse link e faz um resumo muito interessante, de acesso muito rápido a esses critérios que precisamos contemplar. Aqui, lembrar a vocês que, apesar de termos todo esse conhecimento técnico a oferecer e auxiliar as pessoas na melhor escolha contraceptiva, precisamos entender que nem sempre nossa oferta é disponível no Sistema Único de Saúde, a melhor oferta, e essas questões de acessibilidade e disponibilidade vão estar sempre permeando as nossas condições de atendimento. Numa pesquisa demográfica um pouquinho antiga, de 2006, mas eu diria que continua bastante atual por uma vivência nossa de serviços, nós temos um uso muito exíguo da camisinha feminina, e a dispensação das camisinhas femininas é algo que é feito com alguma regularidade para os centros, e eu vejo muitos colegas das unidades básicas, da atenção básica, comentando que às vezes chega a vencer o insumo, ou ninguém dá busca, não tem busca pela camisinha feminina. E isso, na verdade, passa pelo aspecto não só do estímulo e esclarecimento da população para o uso, ou até da entrega do insumo em mãos, mas das nossas próprias crenças e preconceitos, talvez, que precisam ser trabalhados. A familiaridade dos profissionais de saúde com a camisinha feminina também é muito pequena. Então, eu sugiro que nos apropriemos mais desse recurso. Tive uma experiência muito salutar, trabalhando no CEDAP, que é o nosso Centro Estadual de Referenciamento para ISTs, onde, após esclarecimento, oferta, entrega na mão, manuseio, um processo educativo mais pormenorizado com a camisinha feminina, nós tivemos uma melhora. Nós não quantificamos especificamente para exemplificar para vocês, mas houve uma melhora nessa aceitabilidade, nesse uso. O que nós percebemos é que a camisinha feminina, ela tem um diferencial fantástico relacionado a isso, que é dar à mulher um poder maior de escolha. Algumas vezes sentimos barreira no sentido do companheiro ou do parceiro em utilizar a camisinha feminina, não só por crenças, por dificuldades, mas às vezes por uma sensação pessoal do parceiro de desconforto. Então, isso precisa ser trabalhado com muita clareza, talvez até chamando, convocando o casal dentro do possível para esse diálogo. Mas quando não for possível, dar à mulher essa possibilidade de escolha e de negociação através da camisinha feminina. Nós podemos fazer isso, é um insumo disponível. Outra coisa que percebemos muito ainda é o uso restrito do DIU. E o nó, assim, crucial disso, ao meu ver, é a capacidade técnica na atenção básica para a inserção do DIU. Como trabalharemos isso? Quem vai fazer a inserção do DIU? Quem vai ser capacitado para fazer a inserção do DIU? E o Ministério, muito sabiamente, vocês vão ver mais adiante, descentralizou esse processo, trazendo mais uma vez para o ambiente hospitalar a oportunidade da inserção dos DIU com o programa pós-parto e pós-abortamento. Mas nós temos inovações nesses métodos contraceptivos. Nós já conversamos sobre a maior eficácia, por exemplo, efetividade dos implantes e do DIU medicado, mas nós não temos esses insumos disponíveis no SUS. Nós temos, às vezes, um acesso mais restrito
e contemplado através de programas universitários ou pesquisas clínicas, questões muito pontuais que ainda não estão sendo oferecidas ou presentes nas unidades básicas de saúde, ainda que o colega possa referenciar. Há um tempo atrás tivemos programas específicos, por exemplo, em unidades parceiras, como eu comentei, nos ambientes universitários e pesquisa, promovendo a oferta de implantes e de DIU medicado para populações vulneráveis e de risco, mais especificamente mulheres que convivem com HIV, mulheres que enfrentam patologias relacionadas à drogadição, ao alcoolismo, ainda perfis socioeconômicos desfavorecidos, como moradores de rua. Então, realmente, nós percebemos que essa ampliação da oferta ainda precisa ser trabalhada. Aqui, eu diria que para que ampliemos essas ofertas das inovações tecnológicas, nós precisamos ser um pouquinho mais participativos nesse processo de incorporação das tecnologias em saúde. São muitas as instâncias a serem ouvidas para que uma nova tecnologia seja incorporada ao SUS, mas o centro do processo decisório sempre perpassa pelas recomendações da Conitec, que é o órgão responsável por pleitear a nossa opinião enquanto usuário, a nossa opinião enquanto profissional de saúde. E aqui temos uma consulta pública nesse momento sendo feita a respeito dos implantes. Então, interessados que desejarem participar, o prazo estimado é até 22 de novembro, para que a gente possa dar esse feedback enquanto profissional das demandas da população que assistimos, das vantagens que esse método pode vir a trazer para a população que estamos atendendo, enfim, o olhar da atenção básica pode contribuir muito para esse tipo de documento poder ser melhor analisado. E aqui, como eu disse a vocês, nós precisamos abraçar essa causa. A atenção básica pode e deve participar desse contexto que foi a incorporação do DIU pós-parto e pós-abortamento em programas assistenciais nas unidades hospitalares que assistem aos partos e ao pós-abortamento. Então, basicamente, hospitais da rede e maternidades, sejam elas da capital ou do interior, estão sendo estimulados a se capacitarem, quando for o caso, e a incorporarem essa atividade da inserção pós-parto e pós-abortamento dentro dos preceitos protocolares que a nossa CESAB já publicizou, que já está disponível para todos nós e que vai subsidiar essa ação do ponto de vista ético, do ponto de vista ideal, inclusive definindo os critérios que poderão impedir essa inserção ou que possam não estar recomendando essa inserção do DIU. Mas posso dizer a vocês que num percentual bastante alto, em experiências pontuais que vocês podem consultar, inclusive nessa web aula que nós participamos há um tempo atrás na universidade, as maternidades da capital já têm se mexido nesse sentido e o número de pacientes aderentes sem complicações ou sem impedimentos para essa inserção foi muito maior do que o número de pessoas que não puderam ser contempladas. Então, quando falamos de adesão e cobertura de métodos, nós estamos falando de oferta, nós estamos falando de estímulo, nós estamos falando de acesso, nós estamos falando do profissional de saúde acreditando naquela recomendação. E para isso, estamos aqui nos aperfeiçoando, nos esclarecendo, para que juntos possamos ampliar esse programa que é tão interessante e que pode nos ajudar muito a reduzir danos quanto ao intervalo interpartal, o aproveitamento
do planejamento reprodutivo ser um tema quando a paciente está ali naquele momento do pós-parto, que é tão, muitas vezes, frágil para a mulher, que tem muitas demandas no cuidado do seu recém-nascido. E aqui, gente, lembrando que já não é mais assim que devemos trabalhar. Então, não é dissociado. A unidade básica, a atenção básica, precisa trabalhar em rede e vocês são o centro do processo. São justamente os profissionais que estão mais próximos dos pacientes no seu dia a dia. É o profissional que vai receber a paciente no pós-parto, muitas vezes na revisão pós-parto. É a unidade que vai receber a paciente no pré-natal, na triagem inicial. É justamente o profissional que vai receber aquela paciente com um quadro hipertensivo, diabética, obesa, com alterações da tireoide, e que precisaremos planejar melhor a questão reprodutiva dessas pessoas, para que nós não tenhamos danos sobre danos, que possamos ajudar ao equilíbrio daquelas pessoas nas suas comorbidades, nas suas patologias, nas suas dificuldades, nos seus sintomas, enfim, para que a gente possa trazer qualidade de vida para essas pessoas. Então, é importante que possamos dialogar cada vez mais em rede, tornar mais efetivo esse contato, tornar mais próximo o conhecimento. E o desafio que o Núcleo de Telesaúde nos pediu foi que, além desse processo de maior conscientização de que somos uma rede, mais do que isso, que atentemos para as demandas que são do coletivo. Nesse momento, estamos passando pela questão da pandemia Covid-19 e há um convite para que não esqueçamos o planejamento reprodutivo. Existem muitas incertezas nesse momento quanto à gravidez e Covid-19. Nós estamos aprendendo no decorrer dessa pandemia que efeitos ela tem sobre o ciclo grávido puerperal, sobre a saúde das mulheres, das crianças, e uma gravidez inoportuna, não planejada, pode trazer consequências maiores, não só para aquela vivência daquela família, mas até mesmo para a nossa rede, que já se encontra com grandes dificuldades de poder atender as demandas que não deixam de existir de saúde da população, e o atendimento emergencial das questões pandêmicas da Covid-19. Então, colegas, não esqueçamos de que muitas vezes somos desafiados pelo contexto que estamos vivendo. Se hoje é a Covid, no passado foi a Zika, e sempre existirão desafios. Enquanto isso, o tema do planejamento sexual e reprodutivo, ele é transversal. Ele deve ser contínuo e ele não deve ser esquecido pelas unidades básicas de atenção à saúde. E aqui, trazendo para vocês, como prometido, a listagem que está programada para os nossos próximos encontros e estimando que vocês possam ter momentos de equipe ou momentos individuais em que possam consultar esses materiais e ter o maior proveito possível, não só dessas web-aulas, dos podcasts, mas da porta aberta de intercâmbio que nós temos hoje com as teleconsultorias, fazendo esse intercâmbio de conhecimentos e apoio técnico às demandas que a população possa trazer para os colegas que estão atuando na atenção básica de saúde. Obrigada a todos pela escuta e espero estarmos juntos mais uma vez em outras atividades e nas teleconsultas do nosso núcleo de telesaúde, agradecendo a CESAB a oportunidade e a confiança. Um abraço a todos. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Consultório na Rua, Mais Médicos, Programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br